O principal argumento para defender essa liberdade de expressão, ela está, em geral, sim ou não, atrelada à lei americana, não é? Então, mas assim, eu sinto que a gente precisa também perceber o quão diferentes são as sociedades e como elas funcionam, né? É, Nesse sentido, quando a gente para pensar que a gente talvez... E assim, cara, eu gosto da ideia da liberdade de expressão, não tô falando que eu amo as piadas do Léo Lins, eu acho que se passa de fato, sabe? Assim, são coisas que não... Eu, pelo menos, eu me sinto, porra, mas é que eu entendo o lance da lei, eu entendo que a juíza aplicou a lei e tudo mais, mas assim, na minha cabeça, o cara tá em cima do palco, fazendo um show para as pessoas que pagaram para assisti-lo. E aí, quando a gente coloca num contexto de... E aí você pode... Eu acho que você tem certeza que você vai discordar, mas quando coloca isso num contexto de por exemplo, uma peça teatral ou um espetáculo, eu, pelo menos, presumo que não é que o que ele está falando ali é diretamente relacionado ao que ele pensa. Tem a ver com um espetáculo, com um show. É como se ele tivesse, por exemplo, fantasiado de coringa, com a cara pintada. Será que a reação... Tu acredita que a reação seria a mesma? Porque é ele com a cara dele chamado de Léo Lins, falando absurdos em cima de um palco, num contexto de espetáculo. Se tiver caracterizado de palhaço ou qualquer outra coisa, a gente muda essa ideia, como, por exemplo, nos filmes ou nas peças de teatro. Meu amor, passa meu celular aqui que eu quero ler uma coisinha pro Igor que ele disse. A pergunta é excelente. Num teatro, as pessoas representam papéis. Uhum. É muito pouco provável que alguém vá assistir Ricardo III, não sei o quê e tal. É muito pouco provável que alguém vá assistir uma peça de Shakespeare e se identifique com o vilão. Porque o vilão faz o seu papel de vilão. Uhum. Não é? Se você vai representar uma peça que trata da escravidão, evidentemente o senhor de escravos não vai ali fazendo um discurso bacana, tal, dizer para alguém falar racista. Não, ele você está representando aquele papel. Uhum. Não é isso? No stand-up, ele até está tirando sarro, dizendo que a juíza recorreu ao Wikipedia, porque ela foi lá procurar o que é um stand-up. E também, o próprio negócio que ele faz, ele diz, estou fazendo de cara limpa aqui e tal, sou eu fazendo. Ele tira um pouco de onda da justiça. Até porque não é a primeira vez que ele tem esse negócio. Sou gordo, adoro comer e não gosto de fazer exercício. Como vou emagrecer? Pegando AIDS. Você não adora comer de tudo? Sai comendo gay sem camisinha, uma hora dá certo. Essa piada pode parecer um pouco preconceituosa, porque é. Ele está reivindicando o direito ao preconceito. Só que a lei brasileira pune o preconceito. Nós podemos achar que a lei é ruim, não vamos mais punir o preconceito. Uhum. Se não punir o preconceito, acontece o quê? Se não punir o preconceito, acontece o quê? Se não punir o preconceito... Bom, eu suponho que ele vai surgir com mais força e ser normalizado ainda mais. Não ele. O problema nem é ele só. O problema é a sociedade, porque... Insisto... Quando eu falo ele, eu quero dizer o preconceito. Desculpe. Tá. Claro. Você normaliza. Porque você tem alguma dúvida de que tem gente hoje que não ataca negro em ambientes públicos por medo da lei? Eu não tenho. O cara tem medo da lei. Mas tem gente que ataca mesmo com a lei. E quando é pego, tem sanção. Porque, outra coisa, o racismo, ele é o chamado crime formal. O que é um crime formal? O crime formal não precisa ter consequências e nem precisa ser denunciado. Se eu presencio uma cena racista, e se eu comprovo isso, o racista pode ser punido, não precisa a pessoa que foi alvo da ofensa se manifestar.
Não é? O Ministério Público, inclusive, nesse caso, tem autonomia para ele mover a ação, que foi o que aconteceu no caso do Léo Lins. Não precisa que alguém... E eles apresentaram como testemunhas deficientes e negros, tal, que não se sentiram ofendidos. Acontece que a ofensa não é uma questão subjetiva aí, na questão do racismo. Então, assim, se as pessoas querem ignorar as formalidades da lei, eu não ignoro, porque o meu negócio é esse. Meu negócio é esse. Eu não sou advogado, mas... Inclusive, antes de conversar contigo, eu achava que tu era advogado. Então, não sou, mas eu gosto. Eu gosto desse debate. Então, é um crime formal. Agora, a Caroline Detoni, reaça como é, ela logo viu uma possibilidade de vulnerar a lei que protege os negros, os gays, enfim, que é a Lei 7.716. Agora, eu digo assim, falei hoje na rádio, só não vai ser um furo porque eu falei hoje, mas foi hoje que eu falei. Desculpe, os meus colegas não leram a lei, a sentença. Tanto é que a juíza Tadinho, uma hora ela se engana. Foi um erro de digitação, tal, ela fala lei, e num momento importante, fala lei 7.719. É a velha história. Eu sei porque eu li. Está errado lá, precisa corrigir. Alguém vai corrigir agora que eu estou falando. A sentença está publicada. Eu fui à sentença, é possível achar, é pública, não é? Agora, saiu um editorial do Estadão, equivocadíssimo a respeito, misturou isso com o que está em julgamento da responsabilidade civil das redes sociais. Artigo 19 do Marco Civil. Isso, o artigo 19 do Marco Civil, que é inconstitucional, obviamente. E você quer ver como as coisas explicadas no seu devido... Ninguém está querendo censurar isso aqui, não. Há um troço nas redes sociais que visivelmente está causando prejuízos a terceiros. Eu acho que você sofreu isso gravemente. Em razão de circunstâncias várias, não vou entrar em minudências, mas num dado momento você entrou junto. Você entrou junto, a empresa entrou junto, entrou todo mundo junto, e tome porrada, e tome porrada, e tome porrada, e você quase quebra. Sim. Para mim é até um milagre estar aqui hoje. Eu também acho. Também acho, considerando o que aconteceu. Sinal, competência sua, do seu CEO, força de vontade. Força de vontade. União. Resiliência. Uma porrada de coisas. Tá. Então tem um negócio nas redes sociais, está lá, a pessoa está sofrendo prejuízos. As redes, segundo o artigo 19 do Marco Civil, elas são obrigadas a retirar o conteúdo só se houver decisão judicial. Você sabe quanto tempo demora para sair uma decisão judicial, não só porque é demorado, o juiz, mas porque você tem milhões de processos, de fato. Né? Há um excesso de judicialização das questões no Brasil, sem dúvida. Né? Então, demora. Mas o mesmo Marco Civil, no artigo 21, diz que em caso de nudez e de questões que envolvem sexo, não sei o quê, basta uma notificação extrajudicial e a empresa, se não retirar, ela arca com o custo civil, que não é o criminal, grana, do prejuízo que ela gerou. Vem cá, se para nudez vale, e eu acho que está certo, se para cenas de sexo privadas, não sei o quê, vale, eu acho que está certo, por que para determinadas peças que estimulam suicídio de crianças, que estimulam as crianças a se cortar, que falam as maiores barbaridades, por que nesses casos só com decisão judicial? Aí dizem, é para preservar a liberdade de expressão. É uma falsa desculpa. E aqui eu quero lembrar uma coisa. Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro. Não existe ninguém livre da responsabilização civil no Brasil. Ninguém... Você fala, mas não tem pelo menos mais um? Não. Ninguém quer dizer ninguém. Conjunto vazio. Ninguém. Se você sai, toma uns goró, sai com o seu carro, bate o carro, ou fala assim, não, é que eu tomei Rivotril porque eu sou doente, porque você pode conseguir livrar a cara na área criminal. O juiz vai falar, tá doente, parece atestado, não sei o quê. Reparar o dano que você provocou, querido,
Isso você vai ter de reparar. Minha mulher já foi síndica. Síndico tem responsabilidade civil. Entende? Se você sabe que o prédio está todo fodido, está quebrado, não sei o quê, fica comprovada uma negligência, você vai ter que arcar. Vai ter que pagar. Você vai ter que responder. O condomínio tem de pagar e há o risco de a pessoa ser responsabilizada. Não existe não responsabilidade civil para nada. Por que para as redes existe? Você pode me explicar? Além do fato de que elas são um lobby poderosíssimo, eu poderia aqui não estar falando isso, né? Que para mim é... Ou alguém acha que essa gente não gostar de mim é bom para mim? É bom para quem? Não é bom para ninguém. Por que elas não têm responsabilidade civil? O que está em discussão no Supremo é isso. Tem 2 votos já pela responsabilidade civil, do Toffoli e do Luiz Fux. Uma parcial do Barroso. A parcial do Barroso é porque ele acha que, no caso das ofensas contra a honra, precisa ter a notificação judicial. Porque como envolve muito questão subjetiva, ele falou que eu sou feio, estou ofendido. Mas presta atenção que a responsabilidade civil não é automática. Não existe o guichê no Brasil da responsabilização civil. Onde é a responsabilização civil? Na rua tal, número tal. Não é isso. Tá lá, eu fui ofendido, sofri prejuízo, vou entrar com uma ação na justiça e se eu ganhar, a rede vai pagar. Eu posso perder. Agora, é tal a quantidade de barbaridade, de absurdo que sai, que elas têm receio. E elas dizem, veja, isso aqui, o que está no Supremo, não é a regulação da internet. O que está no Supremo, infelizmente, não é, porque isso o Congresso tem que fazer, não é quero saber os critérios do algoritmo. Eu quero saber também. Mas nem eles sabem. Em parte sabem. Em parte sabem, porque senão determinadas coisas não tinham tanta divulgação. Eu mesmo recebo algumas coisas. Eu mesmo recebo algumas coisas que eu nunca vi, eu sei quem é, eu nunca cliquei e, no entanto, me mandam. Né? É que eu lido com política. A maior parte das coisas que eu acesso, política. E, portanto, eu recebo aqueles absurdos que eu acho asquerosos, mas tá lá, vem para mim, não clico, continuo a mandar.